Como é pessoal, na boa, aqui é o vosso explicador online. Se ainda não havias visto um vídeo desses, na verdade é porque este é o primeiro. Então iremos partir desde já, iniciando a resolução e estudo de 3 disciplinas, nomeadamente matemática, física e química, das seguintes classes, 10ª e 12ª. Bom, tomamos essas classes como importantes porque são as classes que têm exame, pelo menos até esse ano de 2024. Então iremos introduzir mais tarde física e por fim química. Mas neste momento daremos prioridade à primeira disciplina, que é de matemática. Bom, no semestre passado nós falamos de equações quadráticas, viram como resolver usando a fórmula resolvente, usando várias regras para a resolução. Mas agora você já está a pensar, mas como é que nós já estamos a ver em equações? Se nem equações eu entendia. Era uma coisa bem complicada, é assim. Calma que ao resolvermos em equações quadráticas, eu acredito que iremos sanar algumas das suas dúvidas em relação às equações quadráticas. Por quê? Porque iremos recorrer aos mesmos métodos aqui. Vocês verão. Mas antes vamos lá colocar as diferenças que há entre as duas coisas, inequações e equações. A primeira diferença, a principal, é o sinal de desigualdade. Segundo é que ao multiplicarmos por menos, o sinal de todas as expressões deve mudar. Agora as semelhanças são aquelas mesmas que vocês veem. A equação, a expressão é do segundo grau, etc. Então, vamos resolver as inequações quadráticas. Muito bem, vamos a algumas regras para a resolução de inequações quadráticas. Mas antes quero lembrar-vos uma coisa que vocês viram nas equações quadráticas. É que se nós temos duas equações quadráticas diferentes com a mesma solução, nós dizemos que as equações são equivalentes. Lembram, né? Duvido que lembro. Mas muito bem, vamos ver. Nas inequações quadráticas, a questão é a mesma. Se nós temos duas inequações quadráticas com um conjunto de soluções iguais, nós vamos dizer que as inequações quadráticas são também equivalentes. Novidade, né? Aposto que a cabeça está a aquecer. Mas muito bem, vamos descomplicar a matemática. Vamos a algumas regras de resolução das inequações quadráticas. Ao multiplicar ou dividir uma inequação por um número negativo, o sinal da desigualdade muda. É aquilo que nós falamos, que vamos mudar o sinal de desigualdade. Isso aqui já sei que já estão a começar a entender. Existem dois métodos para resolver uma inequação quadrática. O primeiro método é o método analítico e o segundo método é o método gráfico. Quer dizer que o conjunto de todos os elementos do universo que transformam a inequação numa proposição verdadeira chama-se conjunto de soluções ou solução da inequação. Até agora falei Matrix, ainda são códigos, mas vamos desvendar tudo isso que eu falei na prática. Vamos a isso. Muito bem, vamos resolver a equação pelo método gráfico, que é o método mais simples. Simples, gráfico já é simples, sim. Vamos continuar, verás muito bem que é mais simples. E a propósito, usando o método gráfico, nós iremos aproveitar a relembrar um pouco de técnicas de resolução de equações quadráticas. Vamos colocar uma inequação aqui, nesse caso x ao quadrado, mais 5x menor que 6. Muito bem. Desculpa, menos x ao quadrado será melhor. Então nós vamos reduzir essa equação para a forma canônica. O que seria a forma canônica? Quer dizer que este 6 aqui deve passar para este membro. Nesse caso teremos menos x ao quadrado mais 5x menos 6 menor que 0. Então passou para esse membro, nós ficamos com 0. Agora, nós temos o x e o a negativo. Não é aconselhável resolver equações com a negativo, não. Então vamos usar aquela forma onde vamos multiplicar toda a expressão por menos 1 e os sinais vão alterar, inclusive o sinal da desigualdade, como eu havia falado. Então multiplica essa equação por menos 1 e nós teremos aqui x ao quadrado
menos 5x, olha aqui o x já deixou de ser menos x, ficou x menos 5x e aqui o 6 vai ser mais 6. Menor que zero. O sinal mudou, viu? É só isso. Agora vamos retirar os valores dos coeficientes. O valor de A, B e C. Nesse caso, o valor de A vai ser 1. Há certos meninos que colocam x ao quadrado. Não é para colocar a variável. Coloca apenas os valores que estão aqui a multiplicar pelos coeficientes. Nós temos 1. Depois nós temos aqui menos 5. Veja lá que carreguei o valor de B com o próprio sinal, menos 5. Há certos meninos que colocam menos 5x. O que é isso? Onde você aprendeu essa matemática? Aqui é para colocar apenas os números. Então nós temos o valor de C, 6. Olha que eu coloquei com os próprios sinais, o menos 5. Mas alguém vai perguntar, mas já por que aqui você não colocou mais 6? Você disse que é para colocar os sinais. Gente, encontrei explicador. Meu amigo, pare com a suruma. Aqui não é para colocar o valor da variável, mas é para colocar o coeficiente com seu sinal. Nesse caso, o sinal 6 aqui é positivo, é por isso que não tem nada. Quando não tem nada no número, quer dizer que é mais. Já entendeu? Agora, quando nós colocamos o sinal negativo, é obrigatório demonstrar que o número é negativo. 1 é positivo, está aqui. Não é obrigatório que coloques mais. Podes colocar mais, tá bom? Pensei que o explicador estivesse a falhar. Muito bem, então nós vamos usar a forma resolvente para resolver este exercício. Vamos recorrer ao delta, né? Delta B ao quadrado menos 4AC. Para podermos usar a forma resolvente, temos que ter o valor de delta. Muitos de vocês lembram da forma de delta. Então, nós temos aqui delta é igual a menos 5 ao quadrado, que está aqui. Está a ver que tem esse menos aqui, carrega com o próprio sinal. Menos 4 da forma, vezes o A, que é 1. Esses vezes aqui, vezes o A, vezes o 6. Esses vezes que estão a colocar pontinho são esses que estão aqui. Quando temos letras, não é obrigatório que tu colocas os vezes. Basta um número estar encostado a uma letra, automaticamente já sabemos que tem um vezes, que nem aqui. Há um vezes aqui no meio, tá bom? Então vamos lá resolver. 5 ao quadrado é igual a 25. Mas o explicador aqui não era menos, por que aqui não virou menos? É regra da multiplicação. Por quê? Porque isso aqui é como se tu tivesses o valor de menos 5 a multiplicar com outro menos 5, meu amigo. Estás a ver? Porque é menos 5 ao quadrado, então o menos 5 estará multiplicando duas vezes, então menos menos vai dar mais. É por isso que isso aqui dá 25 positivo, tá bom? Já entendi. Muito bem, vamos continuar. Então, depois de ter isso, vamos calcular o valor de x1, x2. Já temos o valor. Vamos continuar. Menos 4 vezes 1 vezes 6 dá 26. 24, desculpa. E o delta dá 1. Eu já havia tentado colocar o valor do delta sem antes resolver. 4 vezes 6, 24, então dá 1. Então, tendo o valor de delta 1, vamos calcular o valor das raízes. Nesse caso, x1 e x2. x1 x2. Usando a forma resolvente. Todos vocês lembram da forma resolvente, né? Menos b mais ou menos raiz de delta. Então, teremos o valor de x1 e x2. Como menos, que é da forma, e menos 5, porque o 5, o valor do B é negativo, então terás que ter menos, mais menos raiz de 1, nesse caso esse 1, dividido por 2 vezes 1. Então, continuando, vamos multiplicar isto, então teremos aqui, menos dá mais, então vamos ter 5 positivo, mais ou menos, raiz de 1 dá 1. É fácil, 2 vezes 1 dá 2. Viram só? Então nós podemos separar isso aqui. Vamos dizer que isto aqui vai calcular as raízes aqui.
as raízes da nossa equação. Já que temos x1, é assim. Vamos começar com x1. x1, nós devemos carregar o sinal negativo aqui. Vai ser 5 menos 1, tá bom? Carregamos o sinal negativo sobre 2. 5 menos 1 dá 4 sobre 2, que dá 2. O x2 vamos carregar com o sinal positivo. x2 é igual a 5 mais 1 sobre 2 dá 6, dá 3. Muito bem. Então, nós temos as raízes que é 2 e 3. Viu só que é muito simples o cálculo das equações. Tipo, aqui se fosse uma equação quadrática já teríamos solução, mas é inequação. Então, esta aqui não é a solução final, apenas encontramos as raízes. Agora iremos encontrar os valores das coordenadas do vértice. Por que tudo isso aqui? Se nós estamos a usar o método gráfico, temos que ter o gráfico. Primeiro vamos ter as raízes, as coordenadas do vértice. Vamos começar com x vértice, que é igual a menos b sobre 2a. Esta fórmula aqui é para ter na cabeça, meninos da décima. Vocês terão o exame, não é para decor, não é para cabular, é para ter na mente. Menos b sobre 2a. Essa aqui é o valor de x vértice. Vamos só fazer menos 5, porque já sabemos o b é negativo, e temos o 1 menos da forma, menos do menos aqui, sobre 2 vezes 1. Isto aqui vai ser menos dá mais 5 sobre 2. Então esse aqui é o valor de x vértice. Agora vamos para o y vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. Delta, esse aqui já calculamos, então está facilitado. Então vai ser igual a menos 1 sobre 4 vezes 1, porque o a é 1. Então isso aqui vai ser igual a menos 1 sobre 4. Já temos o valor de x vértice e do y vértice. Já podemos comemorar. E a solução final? Espera, temos que ter mais uma coisa. Ordenada na origem. Mas como é que nós vamos ter essa ordenada da origem? Esta aqui. Ordenada da origem. Como é que nós iremos ter? Bom, a ordenada na origem, na verdade, nós, se temos a expressão analítica, é fácil. Dentro dessa expressão analítica que nós temos aqui, x ao quadrado menos 5x, é esse valor livre aqui, de 6. Esse valor, na verdade, eu tinha que ter colocado o sinal também vermelho, mais 6. Próprio valor, então quer dizer que y é igual a 6, nesse caso mais 6. Então nós já temos todas as coordenadas. Ordenada na origem, temos coordenadas do vértice, temos raízes, já podemos construir o gráfico. Amigos, vamos colocar os pontos que nós já havíamos calculado aqui nos gráficos. Nesse caso, os pontos são esses, apareceram assim. Mas vou explicar como é que funciona. Se forem a ver, as raízes 2 e 3 são esses que nós colocamos aqui nesse eixo. Esses dois pontos, colocamos aqui 2 e 3. Coordenadas do vértice, esses devem se ligar, tanto x, veja que coloquei no eixo de x, fica no meio das raízes. Menino, coordenada, o x vértice fica no meio das raízes, tá bom? Aqui é eixo de simetria também. É simetria porque faz simetria aqui no meio. Há de entender. Vou mais devagar. O y vértice é esse número que deve se ligar ao x vértice. É aqui onde terá o vértice do gráfico. O vértice do gráfico é aquela ponta do gráfico. Vamos ver quando nós desenhamos o gráfico aqui. E a coordenada na origem é aquele valor de y. Então deve ficar no eixo do y. Está vendo que é 6. Se fosse negativo estaria aqui embaixo. Que nem o y vértice que é negativo está aqui embaixo no lado do y. Então podemos construir o gráfico. O gráfico deve passar por esses dois pontos, 2 e 3, fazer isto, depois tocar esse eixo e fazer isto, cortar o ponto 6, porque esse eixo aqui do x vértice e do y vértice deve ser a ponta do gráfico. Nesse caso aqui a ponta, não sei se você vai entender como ponta, mas isso é vértice. Podemos dizer que é o rabinho do gráfico. Então nós fizemos o gráfico. Este aqui é o método gráfico. Agora vamos fazer a coisa mais importante, que são as soluções. Como é que nós vamos encontrar as soluções do gráfico?
Olha, meus amigos, como é que nós teremos a solução disso? A solução é muito simples. Nós vamos depender do quê? Da equação. Nesse caso, a equação vem assim, quer dizer que esta expressão aqui, o primeiro polinômio mais importante, é maior que zero. O que isso significa? Significa que você deve pintar essa parte de cima. Primeiro vamos aprender como é que nós pintamos. Essa expressão de cima é maior, quer dizer que nós vamos pintar a parte de cima. Agora, se a expressão de baixo, a expressão dissesse que é menor, veja como é que está aqui, menor que zero, significa que nós iremos pintar essa parte de baixo. Menor que zero é a parte de baixo, maior que zero é a parte de cima. Não é para pintar aqui no meio, aqui, não é para pintar aqui. Sempre pintamos aqui nos lados. Depois disso aqui vou ensinar com mais devagar porque é que nós estamos a pintar isso aqui. Então aqui, se a parte diz que é menor que zero, quer dizer que é negativo, pintamos essa parte de baixo porque é a parte negativa. Então veja como é que seria. Olha. Então, nessa parte maior nunca se pinta no meio. Aqui no fundo, nunca se pinta nos lados para fora, é só. A pintura na verdade deve ser assim, entendeu? Então quer dizer que nós teremos a solução. Nesse caso, a solução da equação quer dizer que essa parte daqui que significa que é de x pertence ao intervalo aberto de menos infinito. Quer dizer que é tudo isso aqui menos infinito. Nós poderemos pintar tudo, não tem problema. De menos infinito até 2. De menos infinito até 2. Aberto. Por que não fechei aqui no 2? Porque só fecha se o sinal fosse maior ou igual. Essa igualdade aqui é que torna a equação fechada. Mas como nós não temos sinal de igualdade aqui, se for maior só, sem esse sinal de igualdade por baixo, então vamos sempre abrir união com 3. Nesse caso 3 também vai ser aberto. Por quê? Porque nós não temos nenhum sinal de igualdade aqui. A igualdade é que determina se fechamos ou abrimos, mas apenas nas raízes, não nos sinais infinitos. Menos infinito e mais infinito sempre vai estar aberto. Então nós temos essa solução. Aqui é onde temos a solução final da inequação. Viram que é fácil? Agora, vamos supor que esta inequação fosse assim. Como é que seria a inequação nesse caso se fosse assim? Bom, se fosse assim seria assim. Nós só teríamos como solução x pertence ao intervalo aberto de 2. Está a ver que só pintamos de 2 até 3. Nesse caso de 2 até 3, tudo aberto. Seria tudo fechado se aqui fosse menor ou igual. Essa coisa de igualdade aqui só determina se abrimos ou fechamos, tá bom? Então esta aqui é a resolução. Qualquer dúvida e gostaria que continuássemos a trazer vídeos desse gênero, pode apoiar com o valor que tu quiseres. Para a manutenção desse canal vai ser muito importante. Eu acho que meus vídeos vão estar a ajudar muitos alunos, muitos estudantes, e para diante teremos a resolução de exames. Então faça isso, apoie, além de subscrever-se aos canais, então pode apoiar nesses números que aparecem no vídeo. Muito obrigado.